A filmagem da câmera de segurança mostrou meu marido de 12 anos em nossa cama de casal com sua secretária. Mas aquela não foi a traição que me destruiu. O que me destruiu foi o carimbo de data-hora. 3:27 p.m. ontem à tarde. O momento exato em que eu estava sentada em uma sala de exames fria, assistindo minha tela de ultrassom, aprendendo que eu finalmente estava carregando o filho que ele sempre quisera. Ele me jogou fora. Chamou nossas 3 filhas de erros caros. Me deu 48 horas para desaparecer. Ele nunca soube que o filho que ele destruiu nossa família para ter já estava crescendo dentro de mim. Eu tinha 43 na minha carteira, 3 crianças aterrorizadas e um segredo que se tornaria minha maior arma. O que aconteceu a seguir é uma história de traição tão cruel que fará seu sangue ferver. De vingança tão perfeita que fará você torcer. E de uma volta tão poderosa que mudará como você vê suas próprias lutas. Pelo fim desta história, o homem que nos jogou fora como lixo estava a assistir das ruínas de seu império, enquanto tudo que ele sempre quis pertencer à esposa que ele descartou. Fique até o fim, porque a reviravolta final é algo que você nunca verá chegar. Declaração de valor mais significado. Antes de começarmos, eu quero que você saiba por que esta história importa. Isto não é apenas entretenimento. Isto é um guia de sobrevivência disfarçado de drama. Dentro desta história, você encontrará lições reais sobre proteger a si mesma financeiramente no casamento, sobre documentar tudo quando as coisas dão errado, sobre reconstruir quando você perdeu tudo e, o mais importante, sobre descobrir uma força que você nunca soube que tinha. Se você alguma vez se sentiu presa, sentiu-se sem valor, sentiu como se a vida tivesse te derrubado vezes demais para se levantar. Esta história é sua prova que o fundo do poço não é o fim. É a fundação. A filmagem de segurança mostrou meu marido de 12 anos em nossa cama de casal com sua secretária. Mas aquela não foi a pior parte. A pior parte foi o carimbo de data-hora. Ontem à tarde, 3:27 p.m., o momento exato em que eu estava sentada em uma sala de exames fria, assistindo minha tela de ultrassom, prevendo que eu finalmente estava carregando o filho que ele sempre quisera. Meu nome é Rachel Mitchell. Eu tenho 38 anos de idade e no espaço de 48 horas eu perderia tudo o que eu pensei que sabia sobre minha vida. Eu fiquei congelada na porta de nosso escritório em casa, minha mão pressionada contra minha boca para abafar o som que queria escapar. Na tela, Marcos se movia com uma mulher que eu reconheci imediatamente. Amber Collins, 28 anos de idade, sua assistente executiva, aquela que sempre ria um pouco demais de suas piadas durante jantares da empresa. Ela estava usando o colar de pérolas, aquele que eu tinha ajudado Marcos a escolher 3 semanas atrás para o aniversário de sua mãe. Aquele que sua mãe aparentemente nunca recebeu. Minha outra mão se moveu instintivamente para minha barriga, onde nosso quarto filho crescia 4 meses agora. Eu tinha estado planejando contar a ele em nosso aniversário na próxima semana. Eu tinha comprado um bolo. Eu tinha embrulhado um pequeno par de botinhas azuis. Eu tinha ensaiado as palavras 100 vezes. Surpresa, Marcos, é um menino. Depois de 3 filhas, estamos finalmente tendo um filho agora. Aquelas palavras provaram como cinzas na minha boca. Eu ouvi a porta da garagem abrir lá embaixo. Marcos estava em casa. Meus dedos se moveram rapidamente. Anos de gerenciar contas da casa, me tornando eficiente mesmo em crise. Eu copiei a filmagem para um drive USB. Eu salvei para meu e-mail. Eu criei um backup em uma conta na nuvem que ele não sabia que existia. Documente tudo. Aquele pensamento veio de algum lugar profundo, algum instinto de sobrevivência que eu não sabia que possuía. Eu fechei o programa de segurança e abri uma planilha, fingindo revisar despesas da casa. Minhas mãos estavam tremendo tão mal que eu mal conseguia segurar o mouse. Seus passos nas escadas, pesados, confiantes, a caminhada de um homem que acreditava que controlava tudo em seu mundo.
Marcos apareceu na porta. 42 anos de idade, prateado em suas têmporas, o tipo de bonito que vinha de cortes de cabelo caros e associações de academia. Ele não encontrou meus olhos. Precisamos conversar, ele disse. 4 palavras. 4 palavras simples que demoliriam 12 anos de casamento, 3 filhos e cada sonho que eu alguma vez tive. Sobre o que eu mantive minha voz firme, neutra. Eu já estava aprendendo a me esconder. Eu quero um divórcio. As palavras pairaram no ar entre nós. Eu observei seu rosto por qualquer sinal do homem com quem eu tinha casado. O homem que tinha chorado quando Emma nasceu. O homem que tinha dançado lentamente comigo em nossa cozinha em nosso 5º aniversário. O homem que tinha me prometido para sempre. Aquele homem tinha ido embora. Talvez ele nunca tivesse existido. Marcos puxou uma pasta de sua maleta. Manila com a aparência oficial. Ele claramente tinha estado planejando isso. Eu já falei com meus advogados. Ele disse, você precisa pegar as meninas e sair. Eu estou mantendo a casa, os carros, o investimento. Você pode pegar seus pertences pessoais. Eu darei a você algum dinheiro para começar. Algum dinheiro. 12 anos reduzidos a algum dinheiro. Eu agarro a borda da escrivaninha para me manter ereta. Marcos, esta é nossa casa. Nós temos estado casados por 12 anos. Nossas filhas têm 11, 8 e 4 anos de idade. Emma tem um recital de piano na próxima semana. Lily acabou de começar sua nova escola. Sophie ainda dorme com seu coelho de pelúcia. Você não pode simplesmente nos jogar fora. Seus olhos eram frios, planos, como olhar para um estranho. Amber está grávida, ele disse. Com meu filho, um filho, Rachel. Depois de 3 tentativas, você só me deu filhas. Você tem alguma ideia de como isso é? Assistindo minha herança terminar porque minha esposa não pôde produzir um herdeiro. A crueldade disso roubou meu fôlego. Eu queria gritar com ele. Eu queria dizer a ele que eu estava grávida também. Que o filho que ele queria tão desesperadamente estava crescendo dentro de mim neste exato momento. Mas algo me parou. Algum instinto protetor que eu não compreendia totalmente. Se ele soubesse sobre este bebê, o que ele faria? Tentar tirá-lo de mim? Usá-lo como alavanca? Eu fiquei em silêncio sobre minha gravidez. Foi a primeira decisão inteligente que eu tinha tomado em 12 anos. Filhas são tão valiosas quanto filhos. Eu disse em vez disso, minha voz mal acima de um sussurro. Marcos riu. O som era amargo e áspero. Nada como o riso caloroso que eu lembrava de nossos primeiros anos. Realmente, ele perguntou, quem vai levar adiante meu sobrenome? Quem vai assumir o negócio que eu passei 20 anos construindo? Meninas apenas se casam e se tornam propriedade de outra pessoa. Eu desperdicei 12 anos nesta família. 12 anos de pagar por aulas de dança e recital de piano e festas de aniversário de princesa. Nossas filhas não são um desperdício. Eu disse, raiva finalmente rompendo meu choque. Elas são brilhantes. Elas são gentis. Elas são talentosas. Elas são caras. Marcos me cortou. E meninos são melhores investimentos. Ele endireitou sua gravata, um gesto que eu uma vez achei charmoso. Você tem 48 horas para sair. Meu advogado enviará os papéis. Ele se virou para sair, então parou na porta. Oh, e não se preocupe em tentar lutar contra isso. Eu já movi a maior parte de nosso dinheiro para contas que você não pode tocar. Aceite minha oferta ou você não receberá nada. Eu o assisti se afastar, minha mente correndo. Então eu lembrei meu telefone. Eu o puxei para fora e apertei gravar. Então chamei por ele. Marcos. Ele se virou. A câmera pegou tudo. Seu rosto, sua postura, sua completa indiferença. Então, você está realmente escolhendo ela sobre suas 3 filhas? Eu perguntei claramente. Você não as quer de forma alguma. Sua resposta foi perfeitamente audível. 3 filhas foram 3 decepções, ele disse. Amber está me dando o que eu realmente preciso. Um filho. Uma real herança.
As meninas eram apenas erros caros. Ele se afastou sem olhar para trás. Eu parei a gravação e a salvei em 3 locais diferentes. Então eu afundei na cadeira e coloquei ambas as mãos na minha barriga, sentindo o pequeno movimento do bebê sobre o qual ele não sabia. O bebê que, de acordo com o ultrassom de ontem, era um menino. O filho que ele tinha acabado de destruir nossa família para ter estava bem aqui, crescendo dentro da esposa que ele estava jogando fora como lixo. Eu sentei lá por um longo tempo, uma mão na minha barriga, a outra apertando o drive USB como uma tábua de salvação. Lá embaixo, eu podia ouvir minhas filhas rindo de algo na televisão. A voz confiante de Emma explicando uma piada para suas irmãs mais novas, a risada de Lily, o guincho delicioso de Sophie. Elas não sabiam ainda. Elas não sabiam que seu pai tinha acabado de chamá-las de erros caros. Elas não sabiam que seu mundo estava prestes a se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. Eu limpei meus olhos e me levantei. Eu tinha 48 horas. 48 horas para descobrir como salvar minhas filhas de um homem que nunca as quis em primeiro lugar. Eu desci as escadas para enfrentar minhas filhas, já planejando, já lutando. Eu só não sabia ainda o quão difícil aquela luta se tornaria. A próxima manhã veio muito rapidamente. Eu não tinha dormido nada. Em vez disso, eu tinha passado a noite embalando essenciais enquanto minhas filhas sonhavam pacificamente em suas camas, completamente inconscientes que tudo estava prestes a mudar. Marcos saiu para o trabalho às 7h a.m., sem uma palavra para ninguém, nem mesmo Sophie, que geralmente corria para abraçá-lo para se despedir. Ele apenas passou por ela como se ela fosse invisível. Papai não disse tchau, Sophie disse, seu rosto de 4 anos amarrotado com confusão. Papai está ocupado, querida. Eu a puxei para meus braços, inalando o doce cheiro de seu shampoo de morango. Ele tem muito em sua mente. A mentira provou azeda, mas eu não estava pronta para explicar a verdade. Não ainda, não até que eu tivesse um plano. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos. Mudanças vindo ao meio-dia. Estar ido até então. Eu tinha 5 horas. Eu me movi pela casa como uma mulher possuída, enchendo sacos de lixo com roupas, brinquedos, documentos importantes. Eu peguei certidões de nascimento do cofre, cartões de segurança social, meu diploma universitário que tinha estado coletando poeira desde que eu desisti da minha carreira de contabilidade para criar nossas filhas. Marcos tinha me querido em casa, para ser a esposa e mãe perfeita, para estar disponível sempre que ele precisasse de mim. Eu tinha sido tão grata pelo privilégio que eu nunca percebi a armadilha se fechando ao meu redor. Mamãe, por que todas as nossas roupas estão em sacos? Emma apareceu em sua porta, 11 anos de idade, e muito perceptiva para seu próprio bem. Estamos indo em uma aventura, eu disse, forçando o brilho em minha voz. Uma viagem especial, apenas nós 4. E o papai? A pergunta pairou no ar. Eu escolhi minhas palavras cuidadosamente. Papai vai ficar aqui por um tempo, mas nós vamos ficar em outro lugar, um lugar especial. Onde? Lily perguntou, aparecendo atrás de sua irmã. Seus olhos de 8 anos já estavam suspeitos. Você se lembra da casa da vovó Rosie? Eu perguntei. A fazenda onde costumávamos visitar no verão. A velha. A voz de Emma era cética, aquela que cheira estranho. Cheira a história, eu corrigi, e aventuras. Vamos torná-la nosso novo lar. Sophie caminhou cambaleando, arrastando seu coelho de pelúcia por uma orelha. Estamos trazendo o Sr. Flopsy? Claro que estamos trazendo o Sr. Flopsy. Ele é parte da família. Eu tentei ligar para minha irmã 3 vezes, caixa postal cada vez. Nosso relacionamento tinha crescido distante ao longo dos anos. Marcos nunca tinha gostado dela. Disse que ela era uma má influência. Agora eu percebi que ele tinha estado me isolando de todos que poderiam ter me ajudado a ver a verdade. Eu pensei em ligar para minha mãe, então lembrei com uma nova onda de luto que ela tinha falecido 6 meses atrás. Ataque cardíaco, súbito e devastador.
Eu tinha estado tão consumida em cuidar de todos os outros que eu mal tinha processado minha própria perda. Agora eu não tinha ninguém. Às 11h45, eu carreguei a última mala no meu SUV. As meninas ficaram na entrada, confusas e assustadas. E a princesa Bigodes? Sophie perguntou de repente, lágrimas surgindo em seus olhos. Nós não podemos deixar a princesa Bigodes. Nossa gata idosa estava dormindo na varanda. Marcos odiava aquela gata. Só tinha tolerado ela porque Sophie a amava tanto. Eu tomei uma decisão. Princesa Bigodes está vindo conosco, eu disse, pegando a gata surpresa e depositando-a nos braços de Sophie. Ela é parte da família também. Enquanto eu saía da garagem de ré, eu vi um conversível vermelho parando na casa. Amber Collins ao volante. Ela teve a audácia de acenar para nós. Sua mão esquerda ostentando um anel de diamante enorme que pegava a luz do sol. Eu continuei dirigindo. Eu não olhei para trás. A viagem para a fazenda da vovó Rose levou 2 horas. As meninas estavam quietas no banco de trás, sentindo que algo estava muito errado, apesar de minhas tentativas de alegria. Meu telefone vibrou com uma notificação bancária. Eu parei em um posto de gasolina para verificar. Marcos tinha depositado US$ 75 mil em minha conta pessoal. Sua ideia de generoso 12 anos de casamento, 3 filhos e um a caminho, e ele valorizou tudo isso em US$ 75 mil. Eu também notei outra coisa. Todos os meus cartões de crédito tinham sido cancelados. As contas conjuntas estavam congeladas. Eu tinha acesso a nada exceto aquele depósito. Enquanto as meninas usavam o banheiro, eu sentei no carro e fiz as contas. US$ 75 mil pareciam muito até que eu calculei o que eu precisava. Custos de moradia, comida, roupas, contas médicas, utilidades, material escolar e minha gravidez. O cuidado pré-natal, o parto, tudo que veio depois. O dinheiro desapareceria rápido. Eu precisava de um emprego. Eu precisava de um advogado. Eu precisava de um milagre. Nós chegamos na fazenda enquanto o sol estava se pondo. Os rostos das meninas caíram enquanto nós entramos na entrada rachada. Parece assombrado, Lily sussurrou. Ela não estava inteiramente errada. A tinta estava descascando. O jardim estava crescido demais. A varanda cedeu no meio. Isso não era nada como a mansão intocada que tínhamos deixado para trás. Parece uma aventura, eu disse firmemente. Vamos explorar nosso novo reino. O interior era pior. Poeira cobria tudo. A eletricidade estava desligada. Os canos faziam sons de gemido ominosos. Uma família de camundongos tinha claramente se feito em casa na cozinha. Mamãe, Sophie sussurrou, segurando o Sr. Flopsy apertado. Esta casa está quebrada. Eu me ajoelhei ao seu nível, olhando em seus olhos assustados. Então nós vamos consertar, bebê, eu disse. Nós somos meninas fortes, lembram? O que fazemos quando as coisas são difíceis? Nós tentamos mais. Emma recitou automaticamente. Era uma frase que eu tinha ensinado a elas anos atrás. Isso está certo. E nós vamos tentar mais do que nós já tentamos antes. Naquela noite, eu montei sacos de dormir no maior quarto para as meninas. Os colchões cheiravam mofo e velho, mas eram limpos o suficiente. Eu encontrei velas em uma gaveta e fósforos na cozinha. À luz de velas, eu contei a elas histórias sobre a vovó Rose, como ela tinha criado 4 filhos nesta casa sozinha depois que o vovô William morreu, como ela tinha cultivado vegetais no jardim e vendido conservas na feira de agricultores, como ela tinha sido a mulher mais forte que eu alguma vez conheci. Ela parece corajosa, Lily disse sonolentamente. Ela era. E você sabe o quê? Vocês são exatamente como ela, todas as 3. Depois que elas adormeceram, eu sentei na varanda na escuridão. As estrelas eram mais brilhantes aqui do que elas já tinham sido em nossa comunidade fechada. Nenhuma luz de rua para afogá-las. Eu coloquei minha mão na minha barriga e senti o bebê se mover. Você vai ser tão amado, pequeno. Eu sussurrei. Você nunca duvidará por um segundo.
Nenhuma de nós jamais duvidará novamente. Então eu puxei meu telefone e verifiquei minha conta bancária. Os 75 mil dólares tinham ido embora. Tudo. Marcos tinha arquivado uma moção de emergência alegando que eu tinha roubado fundos antes de nossa separação. A conta foi congelada pendente investigação. Eu tinha 40 na minha carteira. Aquilo era tudo. Eu não chorei. Eu estava muito exausta para lágrimas. Em vez disso, eu comecei a fazer uma lista. Passos que eu precisava dar, problemas que eu precisava resolver, pessoas que eu precisava ligar. Eu não ia deixá-lo vencer. Eu não ia deixar minhas filhas crescerem acreditando que elas eram erros caros. Eu ia lutar. Eu só não sabia ainda o quão suja aquela luta se tornaria. A primeira semana na fazenda foi a mais difícil da minha vida. Eu aprendi coisas sobre mim mesma que eu nunca soube. Eu aprendi que eu podia funcionar com 3 horas de sono. Eu aprendi que eu podia consertar um cano vazando com nada além de tutoriais do YouTube e pura determinação. Eu aprendi que minhas filhas eram mais fortes do que eu alguma vez tinha dado crédito a elas. Mas eu também aprendi que o fundo do poço tem um porão e esse porão tem um porão. No terceiro dia, eu dirigi para a cidade mais próxima, um pequeno lugar chamado Millbrook, com um semáforo e uma loja de departamento que parecia vender de tudo, de mantimentos a ferramentas de jardim. A mulher atrás do balcão estava provavelmente em seus 60 e poucos anos, com cabelo prateado puxado para trás em um coque prático e olhos que tinham visto tudo. Você é aquela que se mudou para o lugar antigo de Rose, ela disse. Não era uma pergunta. Sim, senhora. Eu sou a neta dela. Rachel, eu sou Betty June, ela disse, estendendo uma mão envelhecida. Eu conhecia sua avó. Boa mulher, dura como pregos. Eu tentei sorrir. Eu estou tentando ser como ela. Betty June me estudou por um longo momento. Então ela olhou para minha barriga, que estava começando a aparecer apesar de minhas roupas soltas. Quão avançada? Ela perguntou francamente. 4 meses, quase 5 agora. Pai na foto? Eu balancei minha cabeça. Betty June assentiu lentamente. Então ela estendeu a mão por baixo do balcão e puxou um pote de mel. Rose costumava me trocar conservas por mel, ela disse. Eu imagino que você vai precisar de algum trabalho até você se reerguer. Eu a encarei. Eu nem tinha perguntado. Eu não preciso de caridade, eu disse, embora nós duas soubéssemos que eu precisava. Bom, porque eu não a ofereço. Mas eu preciso de ajuda na loja. Meio período, nada chique, mas paga $10 por hora e você pode trazer os pequenos se precisar. Eu queria abraçá-la. Em vez disso, eu apenas disse, obrigada. Minha voz falhando nas palavras. Betty June acenou uma mão dismissivamente. Rose me assombraria se eu deixasse a neta dela morrer de fome. Comece segunda-feira. Aquele emprego se tornou minha tábua de salvação. Eu trabalhei manhãs enquanto Emma estava na escola primária local e Sophie ficou na pequena creche anexa à igreja metodista. O pagamento não era muito, mas era alguma coisa. Eu também encontrei uma clínica de assistência jurídica 2 cidades adiante. Uma jovem advogada chamada Jennifer Walker concordou em pegar meu caso. Sra. Mitchell, ela disse depois de revisar meus documentos, seu marido cometeu um erro crítico. Ele ficou arrogante. Ela arquivou uma moção de emergência para descongelar minha parte dos bens conjugais. Ela usou as gravações que eu tinha feito como evidência de abandono. Ela argumentou que Marcos tinha se envolvido em abuso financeiro ao cortar meu acesso a contas conjuntas. 2 semanas depois, nós tivemos uma audiência. A juíza era uma mulher severa em seus 60 e poucos anos, que ouviu ambos os lados sem expressão. O advogado de Marcos argumentou que eu tinha pegado $75 mil sem permissão e fugido do estado com seus filhos. Jennifer apresentou as gravações. A voz de Marcos encheu o tribunal. 3 filhas foram 3 decepções. As meninas eram apenas erros caros. A expressão da juíza mudou ligeiramente. Quando ela falou, sua voz era fria. Sr. Mitchell, sua caracterização de seus próprios filhos
é profundamente preocupante para este tribunal. Eu estou ordenando a liberação imediata de duzinas das contas conjuntas para a Sra. Mitchell. Isso representa uma distribuição preliminar de bens conjugais pendente procedimentos de divórcio finais. Eu quase desabei de alívio. 200 mil. Eu podia pagar por um advogado de verdade. Eu podia consertar a fazenda. Eu podia prover para meus filhos. Jennifer apertou minha mão debaixo da mesa. Nós fizemos, ela sussurrou, mas nós não tínhamos feito nada. Não realmente, porque Marcus Mitchell não perdeu. Ele apenas mudou o jogo. 3 dias depois, eu fui ao banco para coletar os fundos ordenados pelo tribunal. As contas estavam vazias. Cada uma delas. Eu não entendo, eu disse ao gerente do banco. A juíza ordenou a ele que liberasse o dinheiro. O gerente parecia desconfortável. Senhora Mitchell, os fundos foram transferidos para o exterior 48 horas antes da ordem da juíza para contas fora de nossa jurisdição. Ele sabia de alguma forma, Marcus tinha sabido exatamente o que estava vindo. Eu dirigi de volta para Millbrook em dias. Eu liguei para Jennifer imediatamente. Ela não atendeu. Eu liguei novamente. Na terceira tentativa, ela atendeu. Sua voz era diferente, fria, profissional. Senhora Mitchell, ela disse, eu temo que eu não posso mais representar você. Tem havido um conflito de interesse. Que conflito? Minha firma tem sido retida pela empresa do Sr. Mitchell para assuntos legais em andamento. Eu não posso representar ambas as partes. O sangue esvaiu do meu rosto. Você contou a ele, eu sussurrei. Tudo que eu compartilhei com você em confiança, minha estratégia, minha evidência, minhas gravações, você contou a ele tudo. Silêncio no outro lado da linha. Eu sinto muito, Jennifer disse, e ela desligou. Eu sentei no meu carro fora da loja de Betty June por 20 minutos. Eu não podia me mover, não podia pensar. Marcus tinha me jogado. Ele tinha me deixado encontrar um advogado, me deixado construir esperança. Então comprou aquele advogado de debaixo de mim. Tudo o que eu tinha contado a Jennifer, meus planos, minha evidência, minha gravidez. Marcus sabia de tudo. Agora, um toque na minha janela me fez pular. Betty June estava do lado de fora, preocupada em seu rosto envelhecido. Eu abaixei a janela. Querida, ela disse gentilmente, você parece que alguém acabou de te dizer que o mundo acabou. Eu acho que sim, eu disse. Ela me estudou por um momento. Então ela abriu a porta do carro. Entre. Eu farei a você um pouco de chá e você me contará tudo. Então eu fiz. Eu sentei na sala dos fundos da loja de departamento de Betty June, bebendo chá de camomila e chorando em um guardanapo de papel enquanto eu contei a esta mulher. Eu mal conhecia a história inteira. Quando eu terminei, Betty June ficou quieta por um longo tempo. Então ela disse, sua avó enfrentou coisas mais difíceis do que esta. Eu olhei para ela. O marido de Rose morreu quando sua mais nova tinha 2 anos de idade. Betty June continuou a deixou com 4 filhos e uma hipoteca e sem emprego. O banco tentou pegar a fazenda. Os vizinhos disseram que ela nunca conseguiria. Você sabe o que ela fez? O quê? Ela fez conservas. Mesmas receitas que você provavelmente encontrou na cozinha dela. Ela as vendeu na feira de agricultores todo fim de semana. Ela trabalhou em 3 empregos. Ela criou 4 filhos que todos foram para a faculdade e fizeram algo de si mesmos. Ela nunca desistiu, nem uma vez. Betty June inclinou-se para a frente. Você tem o sangue dela em suas veias, Rachel. Você tem a teimosia dela e a força dela. Seu marido pensa que ele te venceu. Daí ele não venceu. Ele apenas te deixou brava. E não há nada mais perigoso do que uma mãe que tem sido empurrada longe demais. Ela alcançou em seu bolso e puxou um cartão de visita. Minha sobrinha Patrícia, ela disse que é uma advogada. Costumava ser chique, mas ela se aposentou cedo e se mudou para cá para ajudar mulheres como você. Ligue para ela. Eu olhei para o cartão. Patricia Davis, consultora de direito familiar. Ela não vai me vender. Betty June bufou.
Patrícia construiu sua carreira destruindo homens como seu marido. Ela não vai te vender. Ela te ensinará como lutar de volta. Eu guardei o cartão em meu bolso. Pela primeira vez em dias, eu senti algo diferente de desespero. Eu senti o menor brilho de esperança. Patricia Davis não era o que eu esperava. Ela estava em seus 50 e poucos anos, com cabelo com mechas prateadas e óculos de leitura perpetuamente pousados em seu nariz. Seu escritório estava em uma fazenda convertida desordenada, com arquivos e plantas e fotografias de mulheres sorridentes. Então ela disse, se ajeitando em sua cadeira em frente a mim: Betty June diz que seu marido é um tipo especial de terrível. Eu contei a ela tudo. O caso, o despejo, o abuso financeiro, o advogado que me traiu, o dinheiro que tinha desaparecido para o exterior. Patrícia ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um momento. Então ela disse: ele pensa que ele ganhou, não é? Patrícia sorriu. Não era uma expressão agradável. Homens como seu marido sempre pensam que eles ganharam. Eles movem dinheiro, contratam advogados caros, usam cada truque no livro. E às vezes funciona. Às vezes a esposa desiste e pega o que quer que ele ofereça. Ela se inclinou para a frente. Mas você não vai fazer isso. Você é Rachel? Não. Minha voz era mais forte do que eu esperava. Eu não sou. Bom, porque aqui está o que seu marido não entende. Isto não é um sprint, é uma maratona. Ele quer que você desista rapidamente, aceite a derrota, desapareça. Cada mês que você não faz, cada mês que você sobrevive e seus filhos prosperam, você vence. Mas eu não tenho nada, eu disse. Ele pegou tudo. Você tem algo que ele não pode pegar. Tempo e evidência e filhos que eventualmente serão velhos o suficiente para testemunhar sobre como seu pai os tratou. Patrícia puxou um bloco de notas. Aqui está o que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos documentar tudo, cada comunicação dele, cada transação financeira que você pode rastrear, cada testemunha de seu comportamento. Segundo, nós vamos focar na sobrevivência. Você precisa de renda. Você precisa de estabilidade. Tribunais amam estabilidade ao decidir custódia. Terceiro, nós vamos esperar. Esperar pelo quê? Para ele cometer um erro. Homens como Marcos sempre fazem. Eles ficam arrogantes, eles ficam descuidados, eles pensam que são intocáveis, e então eles tocam a coisa errada. Ela olhou para minha barriga. Quão avançada você está agora? Quase 6 meses. Você contou a ele. Eu balancei minha cabeça. Inteligente, mantenha isso assim. Se ele não sabe sobre esta criança, ele não pode usá-la contra você. Quando o bebê vier, você lista o pai como desconhecido. Nós podemos estabelecer paternidade mais tarde em nossos termos. Eu senti lágrimas picando em meus olhos. Finalmente, alguém que entendia, alguém que não ia me trair. Eu não posso pagar por você, eu admiti. Eu não tenho quase nada sobrando. Patrícia acenou uma mão. Eu não faço isso por dinheiro mais. Eu tenho dinheiro suficiente. Eu faço isso porque muitas mulheres acabam sem nada enquanto homens como seu marido partem para o pôr do sol. Você pode me pagar quando você se reerguer, se você alguma vez o fizer. Quando? Eu disse, quando eu me reerguer. Patrícia sorriu. Esse é o espírito. Ao longo dos próximos meses, eu me joguei na sobrevivência. Eu trabalhei na loja de Betty June todas as manhãs. Nas tardes, eu comecei a experimentar com as receitas de conservas da vovó Rose, geleia de morango, manteiga de maçã, conservas de pêssego. Eu lembrava de ajudá-la a fazê-las quando criança, em pé em um banquinho para alcançar o balcão. Betty June me deixou vendê-las na loja. $20 por um pote de conserva especial parecia caro até que as pessoas os provaram. Então eles voltaram para mais. O dinheiro entrou lentamente, mas ele gotejou. Minhas filhas se ajustaram às suas próprias maneiras. Sophie amava a fazenda, tratando-a como uma grande aventura.
Ela nomeou cada camundongo e chorou quando nós finalmente os despejamos. Lily encontrou consolo na arte cobrindo as paredes de seu quarto com desenhos de flores e borboletas e uma família que conspicuamente não incluía um pai. Emma foi a mais difícil. Aos 11, ela entendia mais do que suas irmãs. Ela ouvia coisas na escola. Ela via coisas na mídia social. Uma noite ela veio a mim com fúria em seus olhos. Papai postou fotos com Amber. Ela disse que eles estão em um restaurante. Ela está usando um anel grande. Todos na escola viram. Eu a puxei para meus braços. Eu sei, bebê. Eu sinto muito. Por que ele nos deixou? Emma exigiu. Foi minha culpa? Eu era muito cara, como ele disse. Oh, querida, eu a segurei mais apertado. Nada que aconteceu é sua culpa. Seu pai fez escolhas que não tinham nada a ver com você. Você não é cara. Você é inestimável. Então por que ele nos jogou fora? Eu não tinha uma boa resposta. Como você explica crueldade adulta para uma criança de 11 anos? Às vezes, eu disse cuidadosamente, as pessoas mudam. Às vezes, eles param de conseguir ver o que é realmente valioso. Seu pai parou de conseguir ver o quão incrível você é. Essa é a perda dele, não sua. Emma ficou quieta por um momento, então ela disse, eu o odeio. Você não tem que decidir isso agora. Eu disse a ela, você pode estar brava, você pode estar machucada. Aqueles sentimentos são permitidos. Mas o ódio leva muita energia. Vamos focar essa energia em construir algo bom em vez disso. Não era uma resposta perfeita, mas era a melhor que eu tinha. Minha barriga crescia maior a cada dia. A clínica local me monitorou cuidadosamente, preocupada com o estresse afetando a gravidez. A médica, uma mulher mais velha chamada Doutora Martinez, se tornou outra aliada. Sua pressão arterial está muito alta. Ela me disse em meu exame de 7 meses. Você precisa descansar mais. Este bebê precisa de você saudável. Eu tenho 3 filhos para cuidar. Eu disse, descansar não é realmente uma opção. Doutora Martinez me fixou com um olhar severo. Faça disso uma opção ou você não estará por perto para cuidar de ninguém. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Mas eu não sabia como parar de lutar nem por um momento. Não. Então Marcos fez seu movimento. Os papéis chegaram em uma terça-feira. Eu fui servida na loja de Betty June. O oficial de justiça parecendo desconfortável enquanto ele me entregava o envelope. Eu li o conteúdo 3 vezes antes que as palavras fizessem sentido. Marcus Mitchell estava solicitando custódia total de Emma, Lily e Sophie. Seus fundamentos, eu estava instável. Eu estava vivendo na pobreza. Eu era incapaz de prover um ambiente adequado para as crianças. Ele tinha anexado fotografias da fazenda em seu pior estado antes que eu tivesse repintado e reparado. Ele tinha incluído meus extratos bancários mostrando minha renda escassa. Ele tinha submetido testemunho de Jennifer Walker, minha ex-advogada, sobre minha fragilidade emocional e comportamento errático. Ele estava tentando pegar meus filhos. Eu liguei para Patrícia imediatamente, né, Brandy? Eu sei, ela disse-me. Eu recebi uma cópia esta manhã. Precisamos conversar. Naquela noite, depois que as meninas estavam dormindo, eu sentei no escritório desordenado de Patrícia e ouvi ela expor a situação. Ele tem um caso forte no papel, ela admitiu. Sua renda é substancial. Sua casa é estável. Ele pode prover escolas particulares, roupas bonitas, toda a vantagem material. Mas ele as chamou de erros caros. Eu disse que ele as jogou fora. Tribunais nem sempre se importam com isso. Tribunais se importam com estabilidade, segurança, recursos. Então eu vou perdê-las. Patrícia balançou a cabeça. Não se nós lutarmos inteligentemente. Nós temos as gravações. Nós temos testemunhas de seu comportamento e nós temos tempo. Esta audiência não é por 2 meses. Muito pode acontecer em 2 meses. Mas havia algo que ela não estava me dizendo. Eu podia ver em seus olhos. O que? Eu exigi.
O que você não está dizendo? Patrícia suspirou. Ele solicitou que a audiência fosse marcada para 3 semanas após sua data de parto. Ele sabe que você estará se recuperando. Ele sabe que você estará vulnerável. Ele está contando com você sendo muito fraca para lutar. A crueldade disso tirou meu fôlego. Então o que eu faço? Você tem este bebê, Patrícia disse firmemente. Você se recupera o mais rápido que puder e então você entra naquele tribunal e mostra a eles exatamente que tipo de mãe você é. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou minha mão. Rachel, eu tenho visto muitos casos em minha carreira. Eu tenho visto mulheres perderem tudo. Mas eu tenho também visto mulheres que pareciam completamente derrotadas virarem tudo. Você tem algo que Marcos não espera. Você tem comunidade. Você tem evidência e você tem uma espinha dorsal feita de aço. Eu não sentia como se minha espinha dorsal fosse feita de aço. Eu senti como se tudo dentro de mim fosse feito de medo e desespero. Mas eu assenti de qualquer forma. Eu não vou deixá-lo pegar meus filhos. Bom, Patrícia disse. Então vamos trabalhar. A contração começou às 3 horas da manhã em uma quinta-feira. A princípio, eu pensei que era apenas o estresse. Meu corpo tinha estado se rebelando por semanas. Dores nas costas e dores de cabeça, e uma constante náusea de baixo nível, que não tinha nada a ver com enjoo matinal. Mas quando a terceira onda bateu, tão intensa que trouxe lágrimas aos meus olhos, eu sabia que o bebê estava vindo. Eu liguei para Betty June porque eu não tinha mais ninguém. Ela chegou dentro de 20 minutos, ainda em sua camisola, seu cabelo prateado selvagem ao redor de seu rosto. As meninas, eu ofeguei entre contrações. Eu não posso deixá-las sozinhas. Walter está a caminho, ela disse. Walter era seu vizinho, um mecânico aposentado que tinha estado me ajudando a consertar a fazenda. A esposa dele ficará com as meninas. Vamos, precisamos levar você para o hospital. A viagem levou 45 minutos. Betty June dirigiu como uma mulher possuída, fazendo curvas em velocidades que teriam me aterrorizado se eu não estivesse já focada em respirar através da dor. O hospital era pequeno, apenas um centro médico regional, mas a equipe era competente e gentil. Eles me colocaram em um quarto e me conectaram a monitores e começaram a fazer perguntas. Nome do pai. Eu hesitei, desconhecido. A enfermeira olhou para mim, mas não comentou. O trabalho de parto foi longo. 12 horas de contrações que pareciam rasgar através de mim como ondas. Betty June ficou o tempo todo, segurando minha mão durante o pior, me alimentando com lascas de gelo, me contando histórias sobre minha avó. Rose estava em trabalho de parto por 18 horas com sua primeira. Ela disse durante um breve riso. Sem epidural, sem nada. Apenas ela e uma parteira e pura teimosia. 18 horas, eu gemi. Por favor, me diga que eu não vou bater aquele recorde. Você está indo bem. Betty June deu um tapinha na minha mão. Aquele bebê virá quando estiver pronto. E, finalmente, às 3h47 da tarde, o bebê estava pronto. Zoe Mitchell, a doutora disse, sorrindo atrás de sua máscara. Parabéns, você tem um menino bebê saudável. Um menino. A palavra ecoou através de mim, enquanto eles o colocaram em meu peito, minúsculo e vermelho, com o rosto e gritando com toda a força de seus novos pulmões. Um filho. O filho Marcos tinha destruído nossa família para ter o herdeiro que ele tinha alegado que eu nunca poderia dar a ele. Aqui em meus braços. Perfeito. Eu olhei para Betty June, que estava chorando abertamente. Ele não sabe, eu sussurrei. Marcos não sabe. Bom, Betty June disse ferozmente. Deixe-o viver com o que ele jogou fora. Eu o nomeei William em homenagem ao meu avô, o homem que tinha construído a fazenda com suas próprias mãos, o homem que tinha amado minha avó ferozmente até seu último suspiro. No certificado de nascimento sob pai, eu escrevi desconhecido. Patrícia tinha aconselhado isso.
Se Marcos não soubesse sobre William, ele não poderia reivindicá-lo, não poderia usá-lo como alavanca, não poderia transformar este milagre em outra arma. A audiência de custódia era em 3 semanas. Eu tinha 3 semanas para me recuperar o suficiente para lutar por todos os meus filhos. Eu passei 2 dias no hospital antes que eles me dessem alta. Betty June trouxe as meninas para visitar e eu observei seus rostos enquanto elas conheceram seu irmãozinho. Sophie estava deliciada. Um bebê de verdade? Ela guinchou, seu rosto pressionado perto do dele. Nosso próprio bebê. Lily estava fascinada. Eu posso segurá-lo? Ela perguntou. E quando eu cuidadosamente coloquei William em seus braços, sua expressão suavizou em algo como maravilha. Emma ficou para trás, incerta. Finalmente ela se aproximou da cama. De onde ele veio? Ela perguntou. Quero dizer, eu sei de onde os bebês vêm, mas você nunca nos disse que estava grávida. Eu não sabia como explicar complicações adultas para uma criança de 11 anos. Às vezes eu disse cuidadosamente, adultos guardam coisas em segredo para proteger as pessoas que eles amam. Eu estava com medo que se seu pai soubesse sobre William, ele tentaria usá-lo para nos machucar. Então eu o mantive em segredo do papai, de todos exceto as pessoas em quem eu confiava. Emma estudou o rosto de seu irmãozinho. Ele tem seu nariz. Você pensa assim? Definitivamente seu nariz? Ela pausou. Você vai contar ao papai? Eventualmente, mas não ainda. Não até que eu saiba que estamos seguros. Emma assentiu lentamente. Bom, ele não merece saber. A intensidade em sua voz me preocupou. Eu não queria minhas filhas carregando tanta raiva. Mas eu também não podia negar que ela estava certa. Marcos não merecia saber sobre William. Ele tinha perdido aquele direito quando ele chamou nossas filhas de erros caros. Nós fomos para casa na fazenda. Betty June tinha organizado voluntários para ajudar. Havia comida na geladeira, lençóis frescos na minha cama, um berço de madeira entalhada à mão que Walter tinha feito ele mesmo, lixado suave e pintado de um azul suave. Sua avó tinha um exatamente igual, Betty June disse. Walter o copiou de uma fotografia antiga. Eu chorei. Eu pareço chorar em tudo agora. Hormônios e exaustão e gratidão avassaladora se misturando. As próximas 3 semanas foram um borrão de mamadas noturnas e trocas de fraldas e tentando desesperadamente recuperar minha força. Patrícia visitava regularmente revendo a estratégia para a audiência de custódia. Nós temos submetido sua evidência, ela me disse, as gravações, os documentos financeiros, testemunho de Betty June e Walter e Dr. Martinez sobre seu caráter e a estabilidade de sua casa. Mas é o suficiente. Patrícia hesitou. Marcos contratou uma equipe legal muito cara. Eles vão te pintar como instável e empobrecida. Eles vão argumentar que as meninas estariam melhor em um lar com 2 pais com recursos. Amber não é a parente delas, eu disse ferozmente. Ela é a mulher que ajudou a destruir nossa família. Os tribunais nem sempre veem assim. Eu olhei para William, dormindo pacificamente em seu berço. E quanto a ele, se Marcos descobrir, uma batalha de cada vez, Patrícia deu um tapinha na minha mão. Primeiro nós asseguramos a custódia das meninas. Então, nós lidamos com o que vier a seguir. A noite antes da audiência, eu mal dormi. William reclamou a noite toda, e toda vez que eu finalmente adormecia, a ansiedade me acordava bruscamente. Às 5 AM, eu desisti de dormir completamente. Eu tomei banho, me vesti na roupa mais bonita que eu possuía, um vestido azul marinho simples que escondia o peso que eu ainda não tinha perdido, e alimentei William mais uma vez antes de deixá-lo com Betty June. Você pode fazer isso, Betty June disse, me abraçando apertado. Sua avó está cuidando de você. Eu posso sentir. Eu dirigi para o tribunal com Patrícia, minhas mãos segurando o volante tão forte que meus nós dos dedos estavam brancos. Não importa o que aconteça, Patrícia disse baixinho. Você já venceu. Como você calcula isso?
3 meses atrás, você não tinha nada. Sem dinheiro, sem apoio, sem esperança. Agora olhe para você. Você tem um negócio, uma comunidade, 4 filhos lindos. Você tem reconstruído sua vida das cinzas. Aquela é uma vitória que nenhum juiz pode tirar, mas eles podem pegar minhas filhas. Patrícia balançou a cabeça. Não sem uma luta, e nós vamos dar a eles uma luta infernal. O tribunal era menor do que eu esperava. Luzes fluorescentes zumbiam acima. O banco da juíza pairava na frente, vazio por enquanto. Marcos já estava lá quando eu entrei. Ele sentou na mesa oposta, com 2 advogados em ternos caros. Quando ele me viu, sua expressão cintilou com surpresa. Eu sabia por quê. Eu deveria estar quebrada. Eu deveria estar 3 semanas pós-parto e exausta e mal funcionando. Em vez disso, eu entrei com minha cabeça erguida, usando o vestido azul marinho que me fazia parecer competente e capaz. Patrícia tinha me ajudado a preparar. Nós tínhamos praticado cada pergunta possível, cada ataque possível. Eu estava pronta. A juíza entrou e nós nos levantamos. A juíza Eleanor Washington estava em seus 60 e poucos anos com cabelo grisalho e olhos afiados que não perdiam nada. Nós estamos aqui no assunto de Mitchell versus Mitchell com relação à custódia das crianças menores Emma Lily e Sophie Mitchell. Ela anunciou: Senhor Mitchell, seu advogado pode começar. O advogado de Marcos, um homem de cabelo prateado chamado Reynolds, ficou em pé com confiança praticada. Sua honra, meu cliente é um empresário bem-sucedido que pode prover um ambiente estável e rico em recursos para suas filhas. Senhora Mitchell, por outro lado, tem estado vivendo na pobreza em uma fazenda dilapidada. Ela trabalha um emprego de meio período em uma loja de departamento. Ela não tem seguro-saúde, sem economias e sem sistema de apoio. Ele continuou por 20 minutos, pintando um quadro de mim como indefesa e incapaz. Cada palavra foi projetada para me fazer parecer uma mulher que não podia cuidar de si mesma, muito menos de 3 filhos. Então foi a vez de Patrícia. Sua honra, ela começou calmamente. Sr. Reynolds pinta um quadro interessante, mas deixe-me pintar outro. O Sr. Mitchell é um homem que em áudio gravado chamou suas próprias filhas de erros caros, que jogou sua esposa e filhos para fora de sua casa com 48 horas de aviso, que sistematicamente drenou suas contas conjuntas e escondeu bens no exterior para evitar suas obrigações legais. Ela puxou as gravações. A voz de Marcos encheu o tribunal. 3 filhas foram 3 decepções. As meninas eram apenas erros caros. Eu assisti o rosto da juíza. Sua expressão não mudou, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. Patrícia chamou testemunhas. Betty June testemunhou sobre meu caráter e minha ética de trabalho. Doutora Martinez testemunhou sobre minha dedicação à saúde de meus filhos. Até a professora de Emma testemunhou sobre o quão bem Emma estava indo em sua nova escola. Então Patrícia jogou sua carta final. Sua honra, eu gostaria de chamar Emma Mitchell para testemunhar. O advogado de Marcos objetou imediatamente. A criança tem apenas 11. Isto é inapropriado. A juíza Washington considerou: eu permitirei testemunho limitado. Traga a criança. Emma entrou no tribunal parecendo pequena e assustada, mas quando ela sentou na cadeira de testemunha, seu queixo se ergueu em um gesto que eu reconheci. Era o gesto de minha mãe, o gesto de minha avó. Emma, Patrícia disse gentilmente, você pode nos dizer em suas próprias palavras o que seu pai disse quando ele pediu o divórcio de sua mãe? A voz de Emma era quieta, mas clara. Ele disse que nós éramos erros caros. Ele disse que ele nunca quis filhas. Ele disse que Amber ia dar a ele um filho e aquilo era o que ele realmente precisava. Como aquilo te fez sentir? Como se eu não fosse boa o suficiente, Emma disse, como se eu fosse a razão pela qual ele estava indo embora. E agora que você tem estado vivendo com sua mãe por 6 meses, como você se sente? Emma olhou para mim. Então ela olhou para Marcos.
O contraste em seus olhos era devastador. Eu me sinto segura. Ela disse, mamãe trabalha muito duro. Ela cozinha o jantar todas as noites. Ela ajuda com a lição de casa. Ela ouve quando eu estou triste ou com medo. Ela nunca me faz sentir como um erro. E seu pai? A voz de Emma endureceu. Meu pai não me ligou uma vez desde que nós saímos. Não no meu aniversário. Não no Natal. Ele só nos quer agora porque mamãe está indo melhor. Porque ele não quer que ela vença. O tribunal estava em silêncio. O advogado de Marcos tentou reparar o dano no interrogatório. Emma, não é verdade que sua mãe te contou coisas negativas sobre seu pai? Emma balançou sua cabeça. Mamãe nunca disse nada de ruim sobre o papai. Ela não precisou. Nós ouvimos o que ele disse nós mesmos. Eu vi o rosto de Marcos ficar pálido. Ele não tinha esperado isso. Ele tinha esperado uma mulher quebrada e crianças confusas. Ele não tinha obtido nenhum dos dois. A juíza Washington convocou um recesso antes de entregar sua decisão. Eu passei aquela hora no corredor com Patrícia, muito nervosa para sentar quieta. Você fez bem, Patrícia disse. Emma fez bem. Agora nós esperamos. Quando nós voltamos para o tribunal, a expressão da juíza era ilegível. Eu revisei toda a evidência e testemunho neste caso. Ela começou. Senhor Mitchell, você se apresenta como um empresário bem-sucedido que pode prover conforto material para seus filhos. Mas este tribunal não está apenas preocupado com conforto material. Ela olhou para Marcos diretamente. Suas próprias palavras, gravadas e submetidas como evidência, demonstram um desprezo perturbador por suas filhas. Você as chamou de erros caros. Você declarou que você nunca las quis. Você priorizou um filho potencial sobre as crianças que você já tinha. Além disso, seu comportamento financeiro sugere um padrão de manipulação e controle. Você drenou contas conjuntas. Você escondeu bens no exterior. Você deixou sua esposa e filhos com quase nada. A juíza Washington se virou para mim. Senhora Mitchell, apesar de enfrentar extrema dificuldade, você tem conseguido reconstruir sua vida. Você tem assegurado emprego e moradia. Você tem mantido a educação e o cuidado médico de seus filhos. Suas filhas testemunham sentir-se seguras e amadas em seu cuidado. Ela endireitou seus papéis. Este tribunal, por este meio, concede custódia total de Emma Lilly e Sophie Mitchell e sua mãe Rachel Mitchell. O Sr. Mitchell será concedido direitos de visitação supervisionada apenas contingente à conclusão de aulas de parentalidade e terapia familiar. Pensão alimentícia será ordenada em $4.500 por mês retroativa à data de separação. Eu ouvi as palavras, mas elas não registraram totalmente. Custódia total. Eu tinha custódia total. Adicionalmente, a juíza Washington continuou. Este tribunal ordena ao Sr. Mitchell a pagar a Sr. Mitchell 65% dos bens conjugais rastreáveis dentro de 90 dias. Qualquer tentativa de esconder ou dissipar ainda mais estes bens será tratada como desacato ao tribunal. O rosto de Marcos estava roxo de raiva. Seus advogados estavam sussurrando urgentemente, mas estava feito. Nós tínhamos vencido. Fora do tribunal, eu abracei Patrícia tão forte que eu pensei que poderia esmagá-la. Obrigada, eu solucei. Obrigada. Você fez isso sozinha, Patrícia disse. Eu apenas ajudei. O que acontece agora? Agora, Patrícia disse sorrindo. Você vai para casa para seus filhos. Você os segura. Você lhes diz que tudo vai ficar bem porque vai. Pela primeira vez em meses, eu realmente acreditei nela. O ano que seguiu o julgamento de custódia foi o mais difícil e mais recompensador de minha vida. Marcos cumpriu as ordens do tribunal a contragosto. A pensão alimentícia chegou todo mês, junto com um pagamento parcial dos bens conjugais. Não os 65% completos, no entanto. Seus advogados continuaram encontrando maneiras de atrasar e disputar, mas o suficiente para fazer a diferença. Eu usei o dinheiro sabiamente. Eu paguei a Patrícia tudo que eu devia a ela.
Eu fiz reparos na fazenda, eu investi em equipamento para expandir meu negócio de conservas. O que tinha começado como um mecanismo de sobrevivência estava se tornando algo mais. Betty June notou primeiro. Querida, ela disse um dia, você está vendendo mais conservas do que minha seção de mercearia inteira. Talvez seja a hora de pensar maior, maior. Há uma cozinha comercial em Riverside que aluga por hora. Você poderia aumentar a produção, vender para restaurantes, cadeias de supermercados. As receitas de sua avó são especiais. Pessoas estão dispostas a pagar por especial. Eu não sabia nada sobre gerenciar um negócio de verdade. Eu tinha desistido da minha carreira de contabilidade 12 anos atrás para ser esposa e mãe. Mas eu não tinha desistido do meu cérebro. Eu comecei a pesquisar. Eu aprendi sobre certificações de segurança alimentar e licenciamento comercial. Eu estudei marketing e distribuição. Eu entrei em contato com restaurantes locais e perguntei se eles estariam interessados em carregar conservas feitas localmente. A resposta foi sim. Novamente e novamente, sim. Dentro de 3 meses, a cozinha da vovó Rose estava em 20 restaurantes locais e 12 supermercados. Eu contratei minha primeira funcionária, uma mãe solteira chamada Maria, que estava passando por seu próprio divórcio. Então, uma segunda funcionária. Então, uma terceira. Betty June balançou a cabeça em espanto. Rose estaria orgulhosa. Ela estaria tão orgulhosa. As crianças estavam prosperando também. Emma tinha feito amigos em sua nova escola e suas notas tinham melhorado dramaticamente sem a pressão da desaprovação de seu pai. Lily tinha vencido o concurso de arte regional e estava falando sobre estudar arte na faculdade algum dia. Sophie tinha começado o jardim de infância e vinha para casa todos os dias borbulhando com histórias sobre seus colegas e professores. E William, meu filho secreto, meu bebê milagre. Ele era uma criança feliz, rápido para rir, fácil de acalmar. Ele parecia mais comigo do que com seu pai, o que era uma bênção. Às vezes eu pegava Emma estudando o rosto dele, procurando por traços de Marcos, mas ela nunca disse nada. Eu não tinha contado a Marcos sobre William. Todo mês eu esperava que o outro sapato caísse para alguém mencionar o bebê a ele, para ele aparecer exigindo saber por que eu tinha escondido seu filho. Mas Marcos estava muito consumido com seus próprios problemas para prestar atenção nos meus. Através da rede de fofocas da cidade pequena, eu aprendi que Amber o tinha deixado. A gravidez que ela tinha alegado, o filho que ela tinha prometido, tinha sido uma mentira desde o início. Ela tinha nunca estado grávida. Ela tinha fingido a coisa toda para convencer Marcos a me deixar. Então ficou por perto apenas tempo suficiente para pegar o que podia. Quando ela desapareceu, ela pegou US$ 50 de sua conta conjunta. Karma, Betty June chamou isso. O negócio de Marcos estava lutando também. Investidores estavam se retirando. Contratos estavam falhando. O homem que uma vez tinha parecido invencível estava assistindo seu império desmoronar. Eu queria poder dizer que eu me senti satisfeita assistindo sua queda, mas principalmente eu não senti nada. Ele tinha se tornado um estranho para mim, uma ameaça para gerenciar, não uma pessoa para odiar. Então, 18 meses depois do divórcio, Marcos descobriu sobre William. Eu não sei quem contou a ele. Talvez um conhecido em comum. Talvez ele viu uma foto na mídia social. Alguém tinha me marcado em um evento escolar com todos os 4 de meus filhos. Talvez uma de suas visitas supervisionadas com as meninas incluísse uma pergunta sobre seu irmãozinho que ele não podia ignorar. Como quer que ele descobriu o resultado foi imediato. Eu recebi uma carta de seus advogados exigindo um teste de paternidade. Lá vamos nós, Patrícia disse quando eu mostrei a ela a carta. Nós sabíamos que isso estava vindo eventualmente. Ele pode me forçar a fazer um teste? Sim, ele pode peticionar o tribunal para estabelecer paternidade. E dado que a criança foi concebida durante seu casamento, a presunção é que ele é o pai. Então o que nós fazemos? Patrícia me estudou cuidadosamente.
Isso depende do que você quer. Nós podemos lutar contra a alegação de paternidade, arrastá-la por meses ou anos, ou nós podemos confirmar a paternidade e focar em proteger seus direitos de custódia. Eu pensei em William, que estava engatinhando agora, que ria toda vez que suas irmãs faziam caretas para ele. Eu não quero Marcos na vida dele, eu disse. Eu disse não depois do que ele disse sobre filhas, não depois do que ele fez à nossa família. Então nós lutamos, Patrícia disse, não para negar paternidade. Ele vencerá isso eventualmente, mas para negar a ele qualquer acesso significativo a William. Nós documentamos seu padrão de comportamento. Nós mostramos ao tribunal que ele é um risco para esta criança, assim como ele foi um risco para suas filhas. O processo de paternidade foi para o tribunal 3 meses depois. O teste de DNA confirmou o que nós já sabíamos. Marcos era o pai biológico de William, mas aquilo foi tudo o que ele conseguiu. A juíza revisou o caso de custódia anterior. Ela revisou as declarações gravadas de Marcos sobre querer um filho e rejeitar suas filhas. Ela revisou sua falha contínua em se envolver significativamente com Emma, Lily e Sophie durante suas visitas supervisionadas, que ele tinha comparecido exatamente 4 vezes em 18 meses. Sr. Mitchell, a juíza disse friamente, você abandonou sua esposa grávida e 3 filhos porque você alegou que queria um filho. Agora você tem um filho e você quer acesso a ele. Sim, sua honra. Ele é meu herdeiro, minha herança. A expressão da juíza poderia ter congelado água. Sr. Mitchell, esta criança não é sua propriedade. Ele é um ser humano que tem sido criado por quase 2 anos por uma mãe devotada que tem provido a ele com estabilidade e amor. Você tem demonstrado nenhum interesse genuíno em parentalidade. Você tem demonstrado apenas interesse em posse. Ela negou sua petição por custódia. Ela negou sua petição por visitação. Ela deixou aberta a possibilidade de futuras visitas supervisionadas, contingente a Marcos completar aulas de parentalidade e demonstrar interesse genuíno sustentado em todos os 4 de seus filhos. Não apenas o masculino. Marcos saiu do tribunal com o rosto branco de raiva. Seus advogados já estavam falando sobre apelações, mas eu sabia